E aí, pessoal, vamos aprender o que são requisitos funcionais e não funcionais? Vocês lembram o conceito de requisitos de software? Os requisitos são descrições do que o sistema deve fazer, os serviços que ele oferece e as restrições ao seu funcionamento. Esses requisitos, eles refletem as necessidades dos clientes, como ele deve se comportar a uma determinada entrada, como controlar um dispositivo, colocar um pedido ou encontrar informações. E o processo de descobrir, analisar, documentar e verificar esses serviços é chamado de engenharia de requisitos. No vídeo anterior, eu já explorei um pouco mais sobre esse contexto genérico desta área. Neste vídeo, o principal objetivo é a gente aprofundar na classificação de requisitos funcionais e não funcionais. Para começar conceituando requisitos funcionais e não funcionais, eu vou trazer um dos principais autores de engenharia de software, que é o Somerville. Ele define os requisitos funcionais como declarações de serviços que o sistema deve fornecer, de como o sistema deve reagir a entradas específicas e de como o sistema deve se comportar em determinadas situações. Por outro lado, ele define os requisitos não funcionais como restrições aos serviços ou funções oferecidos pelo sistema, incluindo restrições de timing, restrições no processo de desenvolvimento e restrições impostas pelas normas. Ao contrário das características individuais ou serviços do sistema, os requisitos não funcionais muitas vezes aplicam-se ao sistema como um todo. Mas, na realidade, a distinção entre esses tipos não é tão clara, como sugere algumas definições, e um requisito de usuário relacionado à proteção, por exemplo, tal como uma declaração de limitação de acesso a usuários autorizados, pode parecer um requisito não funcional, e é um requisito não funcional. No entanto, quando desenvolvido em mais detalhes, esse requisito pode gerar outros requisitos que são funcionais, como a necessidade de incluir recursos de autenticação de usuário no sistema. E isso mostra que os requisitos não são independentes e que muitas vezes eles geram ou restringem outros requisitos. Portanto, os requisitos de sistema, eles não apenas especificam os serviços ou as características necessárias ao sistema, mas eles também estão relacionados à funcionalidade necessária para garantir que esses serviços sejam entregues da maneira correta. Então, aprofundando um pouco mais em relação aos requisitos funcionais, eles variam de maneira geral e abrangem o que o sistema deve fazer. Então, são requisitos muito específicos que refletem os sistemas e as formas de trabalho em uma organização. Por exemplo, para um sistema de uma biblioteca, um usuário deve ser capaz de pesquisar os livros disponíveis na biblioteca. Isso é um requisito funcional. O sistema deve gerar diariamente a lista de livros emprestados, requisito funcional. Cada membro da equipe que utiliza o sistema deve ser identificado unicamente através de uma matrícula de 5 dígitos. Então, exige a autenticação, exige o ato, a funcionalidade de login. Está relacionado a um requisito funcional. E os requisitos não funcionais, eles não estão diretamente relacionados com serviços específicos assim, oferecidos pelo sistema. Eles podem estar relacionados a propriedades emergentes, como confiabilidade, tempo de resposta, segurança. E uma alternativa a esse cenário seria os requisitos definirem as restrições sobre a implementação do sistema, como a capacidade dos dispositivos de entrada e saída, ou as representações de dados usadas na interface com outros sistemas. Então, os requisitos não funcionais, como desempenho, proteção, disponibilidade, normalmente especificam ou restringem as características do sistema como um todo. Então, requisitos não funcionais são frequentemente mais críticos que requisitos funcionais individuais, e os usuários do sistema podem geralmente encontrar maneiras de contornar uma função do sistema que realmente não atenda às suas necessidades. E é importante perceber que os requisitos não funcionais são frequentemente mais críticos que os requisitos funcionais, porque os usuários eles podem geralmente encontrar maneiras de contornar uma função do sistema que não esteja atendendo às suas necessidades. No entanto, se o sistema deixa de atender a um requisito não funcional,
isso pode realmente significar uma inutilização de todo o sistema. Por exemplo, se um sistema de aeronave não possuir confiabilidade, se um sistema bancário não possuir segurança, não serão certificados como um sistema seguro para operar. Então, se um sistema de controle embutido não atender aos requisitos de desempenho, as funções de controle não funcionarão corretamente. Então, eu espero que tenha ficado claro que os requisitos não funcionais, eles definem características e impõem limites do sistema, como o método de desenvolvimento, tempo, espaço, sistema operacional, dentre outros. E esses requisitos não funcionais, eles ainda podem ser reconhecidos em basicamente 3 tipos, que são os requisitos de produto, requisitos organizacionais e requisitos externos. Nos requisitos de produto, são especificados ou restringidos o comportamento do software. Então, vai incluir realmente critérios como rapidez com que o sistema deve executar, quanta memória ele requer, os requisitos de confiabilidade que estabelecem uma taxa aceitável de falhas, os requisitos de proteção e usabilidade. Em contrapartida, os requisitos organizacionais estão mais relacionados aos requisitos gerais de sistemas derivados das políticas e procedimentos da organização do cliente e do desenvolvedor. Então, exemplos incluem os requisitos do processo operacional, que definem como o sistema será usado, os requisitos do processo de desenvolvimento, que especificam a linguagem de programação, o ambiente de desenvolvimento, os frameworks ou normas de processo a serem usadas, bem como os requisitos ambientais, que especificam o ambiente operacional do sistema. E por fim, temos os requisitos externos, né? Esse tipo, ele abrange todos os requisitos que derivam de fatores externos ao sistema e seu processo de desenvolvimento. Então, podemos incluir requisitos reguladores, que definem o que deve ser feito para que o sistema seja aprovado para uso. Requisitos legais, que devem ser seguidos para garantir que o sistema opere dentro da lei. E requisitos éticos que asseguram que o sistema seja aceitável para seus usuários e para o público em geral. Um bom exemplo para todo mundo ficar de olho já é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? A Lei 13.709. Ela foi aprovada em agosto de 2018 e estava para entrar em vigência a partir de agosto de 2020, mas foi adiada, né, para maio de 2021. E essa lei disciplina como empresas e entes públicos podem coletar e tratar informações de pessoas, né, estabelecendo direitos e exigências, procedimentos nesse tipo de atividade. Então, já é muito importante que a gente observe o que será alterado para que possamos já adequar como um requisito externo. Enfim, eu espero que vocês tenham compreendido a importância dessa etapa, a importância de tudo que envolve a especificação de requisitos, porque a imprecisão, né, nos resultados dessa etapa é um dos principais fatores que geram problemas no resultado do produto final de software, ou mesmo na qualidade do software. E é extremamente necessário alinhar as preferências, necessidades dos clientes ao que está sendo compreendido pela equipe de desenvolvimento. Então é basicamente isso. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. O principal objetivo desse vídeo era enfatizar essas classificações em torno dos requisitos funcionais e não funcionais. Então, comentem aí o que vocês acharam, se entenderam. Se não entenderam, coloquem suas dúvidas que eu vou tentar esclarecer para vocês, tá? Até o próximo vídeo.